falta muito pouco para o anúncio dos indicados ao Oscar de 2025. Alguns filmes estão muito cotados, inclusive brasileiros nesse meio do caminho, outros que talvez decepcionem um pouco, né, já está tendo umas discussões aí. E para a gente conversar sobre isso, eu trouxe uma ótima pessoa, um convidado e amigo, o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, pô, Luke, que legal, obrigado pelo convite. Imagina, obrigado você por ter aceitado, tá? Imagina. A gente vai bater esse papo aqui no stand da Rocco, que possibilitou que isso acontecesse, né, em plena CCXP 24, que disponibilizou esse espaço para a gente conversar. A Rocco, que está comigo há tantos anos, a gente já fez tantas parcerias, né? E essa é mais uma delas. E para quem não conhece, a Rocco é uma plataforma de streaming para TV, que já vem integrado em várias TV com o Rocco TV, né? Que dá acesso a vários streamings, mas também tem o Rocco Express, que transforma qualquer TV comum em smart só conectando no HDMI. Então quem quiser conhecer um pouco melhor, entra lá na Rocco.com ou acessa as redes sociais também, @Rocco Brasil. Né? E aí, para começar esse papo aqui, nesse stand maravilhoso que prepararam pra gente, eu queria saber, já falando em Oscar, Felipe, você já assistiu os que estão mais cotados, assim, ou ainda faltam alguns que você vai assistir nos próximos dias? Pra mim só interessa um, que é Ainda Estou Aqui, claro, né? Mas brincadeiras à parte, já assisti vários, é difícil a gente saber quais vão ser indicados, né? A lista vai sair no dia 17 de janeiro, mas a gente já consegue ter uma noção por conta da campanha que os estúdios fazem, né? Sim. Aqui, isso não chega tanto no Brasil, mas nos Estados Unidos, o país para por conta da campanha ao Oscar. É como se os estúdios fizessem uma verdadeira eleição presidencial para ver quem vai ser eleito o melhor filme no Oscar. E isso é muito legal. A gente vai começar a entender isso aqui no Brasil com o Ainda Estou Aqui, porque a campanha inevitavelmente vai chegar até nós brasileiros. Mas alguns filmes a gente já consegue ter noção, como o Ainda Estou Aqui. Se essa indicação não rolar, vai ser um roubo, mas já já a gente fala disso. Dá pra gente sentir também que a Substância pode beliscar uma ou outra indicação. A gente pode ter algumas indicações de efeitos para Gladiador 2, porque tiveram algumas recriações ali da época do Coliseu que ficaram excelentes. Mas falta muitos porque não estrearam no Brasil, né? Tô muito ansioso para ver a Nora, muito ansioso para ver também a Emília Pérez, que é a grande candidata da Netflix, mas tô buscando assistir o máximo que eu posso. Ah, legal. Mas o seu coração bate mais forte por Ainda Estou Aqui por ser brasileiro, ou você consegue diferenciar? Ah, é difícil diferenciar, né, Luke? Eu penso que Ainda Estou Aqui, ele precisa não só ganhar a indicação, mas vencer o prêmio por vários motivos. Porque Ainda Estou Aqui é do mesmo diretor do Central do Brasil, Walter Salles, que foi a nossa última indicação ao Oscar, né? E que foi roubado, né, na época, mas, enfim, vamos deixar essa parte para trás, vamos abandonar o passado. A gente tem a Fernanda Montenegro também no filme, junto com a filha dela, a Fernanda Torres, e só de ter a Fernanda Montenegro é um peso gigante que acrescenta, ainda mais porque a nossa brasileira é indicada ao Oscar também. A gente tem um trabalho de atuação impressionante da Fernanda Torres. O que essa mulher fez, fazia muito tempo que eu não via alguém conseguir fazer no cinema, do tipo, você entregar uma atuação só com um olhar. Eu acho que talvez uma pessoa que realmente conseguiu entregar emoção, que conseguiu entregar sentimento, angústia, tão bem, tão forte foi o Cillian Murphy no Oppenheimer. Naquela cena que ele fica assim, olhando pro nada, no ele final é muito do filme. expressivo, né? Ele tem essa característica. Um simples olhar parado diz muito. A Fernanda Torres conseguiu fazer isso e ela precisa dessa indicação. A gente precisa, né? Não só da indicação, como da vitória, porque é meio que irônico que virou um roteiro de filme, né? Que a mãe dela foi roubada alguns anos atrás e agora ela tem a oportunidade de vingar a mãe. De repente vencer nesse Oscar e trazendo o prêmio para a família dela. Eu acho que isso tende a contar muito, viu, Luke? Porque Hollywood adora uma história, um storytelling de redenção, de superação. Verdade. Por exemplo, o Brendan Fraser venceu o Oscar pelo A Baleia recentemente. É um filmaço, gente. Tá disponível na Netflix, o pessoal precisa assistir. Porque a atuação que ele entrega é muito potente, é muito poderosa. Só que o que fez com que ele se tornasse o favorito na época é o fato de
assim, 20 anos atrás, ele ter sofrido abusos em Hollywood, dele ter se afastado por conta de saúde mental, e ele ter retornado, de repente, sem ninguém esperar no filme A Baleia, e aquilo chocar todo mundo com a qualidade da atuação dele. Hollywood olhou para aquilo e falou, a gente precisa prestigiar esse cara. Narrativas funcionam muito bem na disputa pro Oscar porque faz parte da campanha que eles fazem. Então, Leonardo DiCaprio, ele deixou de ganhar Oscar tantas vezes porque o cara só faz atuação espetacular, que ele ganhou Oscar por um filme bem mais ou menos, que é O Regresso, mas porque fazia parte da campanha. Aquilo, é o Leonardo DiCaprio. Agora vai ou não vai, ou vai ou racha. Então o pessoal deu o Oscar pra ele ali. E eu acho que o Brasil, com Ainda Estou Aqui, tem a oportunidade de emplacar essa narrativa do Oscar roubado, da ditadura que, querendo ou não, uma narrativa politizada acrescenta ainda mais potência e discussão ainda sobre o filme. Fora que Brasil, numa campanha, ajuda demais, né? A mulher, o que fizeram no Instagram, votada, né? Rapaz, o que o pessoal fez, o Oscar nunca viu. Isso é genial. Acho que a gente tem tudo pra ganhar. Se tem uma coisa que, se tivesse premiação, o Brasil sempre ganharia, é a questão de torcida. A gente tava comentando antes de começar o podcast de Senna, né? Como que era as pessoas torcendo pro Senna, era nível de Copa do Mundo. Hoje nosso futebol é assim, nas Olimpíadas é assim, né? Quando teve Olimpíadas no Brasil, era um monte de marmanjo torcendo pra criança no skate cair, porque a gente queria o prêmio pra Raíssa. Então a gente tem esse calor, né? Essa entrega quando a gente tá torcendo por alguém. Só que eu me preocupo pelo fato de que Hollywood, eles adoram uma história, mas eles puxam muito pro lado deles, né? O Bryan Fraser é do lado deles. Agora quero ver se eles vão favorecer essa mesma questão para uma brasileira, para uma latina, né? Que já tem um peso. Eu penso, Luke, que isso vai ajudar a potencializar ainda mais a narrativa, porque, além de todos esses tópicos, é um filme estrangeiro. E nos Estados Unidos rola muito um papo de a academia do Oscar, os votantes, se renovarem e adicionarem muitas pessoas estrangeiras, né, que não sejam americanas. É claro que não é só brasileiro. Tem bastante brasileiro entrando também, nós somos a minoria da minoria, mas tem muita gente da Europa, de países da Ásia, da África, e o Brasil, ele tem chamado muita atenção. Porque o gringo, e não precisa ser só americano, mas todo mundo que é estrangeiro para nós, olha o que a gente está fazendo com a campanha e fala, eu preciso saber o que está acontecendo para esse filme tá sendo tão aclamado. Chama atenção. Então, eu acho que isso vai ajudar a potencializar a campanha ao invés de atrapalhar. Porque a gente teve Parasita, que é um filme internacional também, que venceu o Oscar de melhor filme. A gente vê cada vez mais indicações de filmes que não são americanos. A gente teve no ano passado o Anatomia de uma Queda, o Zona de Interesse, enfim, eu acho que é uma tendência, mas com certeza 50% das indicações, no mínimo, sempre vão ser americanas. Acho que não importa o quão a academia evolua. Não, isso aí eu acho que vai ser sempre assim, porque tem a questão do patriotismo deles, eles nunca vão abrir mão disso. Até porque o Oscar, ele nasceu para ser uma ferramenta de patriotismo mesmo. Sim. Porque é uma premiação que nasceu para premiar os filmes americanos, para posicionar os Estados Unidos como uma potência cultural também. E que deu certo. Né? Totalmente. O que a gente não consome de coisa americana, né? Faz parte da nossa cultura, o tanto que a gente consome, né? Filmes, série, tudo que eles produzem. O Brasil, por exemplo, Natal. No Natal, a gente... O que é cultural aqui? É panetone, chocotone, uva passa. Só que quando a gente olha da perspectiva comercial e também de cultura pop, a gente pega a gente abandona a nossa brasilidade, pega todas as referências do Papai Noel e do Natal americano, com Papai Noel cheio de roupa de manga longa, baita de um calor, 35 graus. Na minha casa tá com um detalhe ali do Grinch do Natal, então também as árvores com neve, aqui nem neva. É verdade, faz sentido o que você falou. E aí, Felipe, indo um pouco mais pro lado do seu conteúdo agora, eu vi que teve um vídeo seu recente que bateu mais de 2 milhões de visualizações, né? Como é que foi isso, cara? Porque é um marco muito grande, né? Não é um número fácil de alcançar. Como é que você recebeu isso? Cara, pra mim tá sendo uma surpresa até agora, porque o meu perfil, ele é super novo.
Eu criei ele ali na campanha do Oscar também, de 2024, em março, por ali. Foi quando eu fiz os meus primeiros vídeos. E desde então, alguns vídeos eles foram bem, só que o recente que você mencionou, eu acho que agora ele vai bater 4 milhões já. Caramba, tava dois. E é uma surpresa para mim porque anos atrás eu já fui influenciador, então eu já carrego uma bagagem como criador de conteúdo. Eu faço vídeo para YouTube desde 2015, eu acho, 15, 16. Começamos na mesma época, então. Somos dinossauros. E aí, eu precisei pausar minha carreira para empreender. Voltei agora meio com incerteza, porque o cenário mudou muito, tem muita concorrência, todo dia surgem novos influenciadores. Verdade. Só no Brasil, segundo a Meta, tem mais de 20 milhões de criadores de conteúdo, é 10% da população. Então eu pensei, será que tem espaço para mim? E a recepção que o pessoal tem tá sendo muito legal. Eu tô ficando cada vez mais conhecido como o cara do óculos 3D. Pra mim isso é divertido. É uma marca, né? Isso é legal, isso é legal. Mas é uma surpresa, Luke. Eu fico muito contente porque até o convite que você fez pra mim foi uma surpresa. E tô adorando isso tudo. Tô adorando, cara. É legal, cara. E aí você comentou que você já produzia conteúdo antes, né? Qual que é a principal diferença do que você produz? Porque agora tem mais concorrência, e realmente tem. Mas o que você acha que mudou, assim, na questão da produção do conteúdo? Eu acho que o formato mudou demais. Hoje em dia é muito conteúdo de vídeo curto, daqueles de TikTok, Reels, que são verticais. Há 10 anos atrás, 10 a 7 anos atrás, o que bombava era vídeo longo no YouTube. E, principalmente no começo, acho que você também deve enfrentar isso, a dificuldade de resumir uma opinião é muito grande em 1 minuto, 1 minuto e meio. É muito difícil. Principalmente pra gente que já tá acostumado a fazer vídeos de 10 minutos, 20 minutos, às vezes 40. Tem muito vídeo de 40 minutos. Então, eu acho que o que mais mudou foi isso, de adaptar a linguagem, entender como o algoritmo ele tá funcionando atualmente, até porque, antigamente, o tipo de conteúdo que funcionava é totalmente diferente do que a gente vê hoje. A gente passou pela era dos vlogs, de dia a dia, depois foi para aquele tipo de conteúdo de sketch, tinha até aquela rixa do Porta dos Fundos com parafernália. Sim. Aí a gente foi para as gameplays, bombou Minecraft demais. Aí a gente foi depois para reacts, até hoje tem o pessoal que faz react. E aí foi se popularizando formatos diferentes. Eu vejo que hoje tem espaço para tudo isso ainda. É verdade. Mas é preciso você ter muita humildade para entender que, assim, o público não é seu. Você é do público. As pessoas, elas estão ali te acompanhando como um serviço. Elas querem se entreter e elas vão te pagar com uma moeda digital que é muito importante para a gente, que é o like, o comentário, o compartilhamento. Eu acho que a relação de comunidade mudou muito, Luke. Eu penso que cada vez mais as pessoas, os influenciadores, eles têm que pensar em construir essa comunidade, de dar atenção para quem segue e entender mesmo que essas pessoas querem assistir para atender esses gostos. Porque no mundo onde a gente vive, é tudo muito nichado. As pessoas que falam de cultura pop hoje, elas vejo que, de repente, tem uma brecha para fazer humor, mas tem que se consolidar ali na cultura pop e criar uma comunidade em torno daquilo. Entregar um conteúdo disso, fitness, né? Culinária, meio que separando. Antigamente o pessoal fazia uma salada. De tudo, E tem essa questão que você falou da humildade, é uma coisa que é um processo. É da gente deixar nosso ego de lado e entender que ninguém tá ali pela gente, tá pelo conteúdo. Por mais legal que você seja, se o conteúdo for ruim, a pessoa vai parar de te seguir, vai parar de te assistir. Né? Então é um processo trabalhar isso também. Uma outra coisa que teve com a evolução da internet foi o cancelamento. Cara, 10 anos atrás não tinha isso. Não existia. Hoje, se você, no auge da sua arrogância, acaba achando que você pode fazer o que quiser, falar o que quiser e não se importar com o seu público, o pessoal te cancela, não é que para de te seguir. Faz campanha para os outros não te seguirem também. Verdade. Então, a internet mudou muito, eu acho que mudou para melhor, tá? Democratizou-se demais a produção de conteúdo. Hoje, alguém de
10 mil seguidores, por exemplo, consegue fazer publicidade com uma marca como a Roku. Há 10 anos atrás, quem fazia publicidade no Brasil era só artista da Globo, ou então influenciadores com mais de 1 milhão, 5 milhões, né, apresentadores de TV. Eu estou muito contente de ver como a gente está conseguindo democratizar a informação, produção de conteúdo. Qualquer pessoa hoje consegue viralizar fazendo um videozinho curto. Ficou bem democrático, de verdade, né? Só que aí, quando você estava produzindo no passado, você parou para empreender, né? Foi difícil essa decisão? Foi demais, cara. Eu tinha um canal onde eu fazia humor com notícias. Então eu pegava uma notícia que estava bombando no dia, podia ser uma notícia, sei lá, sobre o presidente. Eu fazia essa notícia, repercutia com humor. Então eu fazia a imitação, por exemplo, do Lula. Fazer a imitação aí do seu Jair Bolsonaro também, tá ok? Fazia também de personagens como Bob Esponja. Ia brincando com isso, cresci um perfil, acho que bati no YouTube na época 500 mil seguidores, era bastante na época. Bastante. Mas aquilo me desgastava demais também, e como eu fazia um conteúdo repercutindo as notícias do dia, eu sentia que as marcas não me viam como influenciador, como um jornalista. E eu acho que é difícil compreender por que isso acontece, mas se você tem um perfil que quem é recrutador de influência para campanha publicitária olha e vê que você é, na verdade, um jornalista repercutindo o assunto, eu acho que eles entendem que já é sua obrigação repercutir aquilo, sabe? E que você não precisa ganhar além para fazer aquilo. Já influencer não, então foi uma decisão difícil entender que eu não era necessariamente um influenciador, que eu era um profissional que repercutia notícias, e eu abri mão de um perfil de 500 mil seguidores e vim empreender, criei uma agência de influenciadores junto com a minha esposa Amanda, que também é influenciadora hoje. Inclusive, você é um dos nossos influenciadores lá na Tríplice, né? Contando um pouquinho dos bastidores. E foi difícil demais, cara, porque é aquilo. Se você tem um trabalho muito grande para você conquistar algo, você não quer se desprender. Eu dou um exemplo muito importante de um tempo atrás. Eu cheguei também a ser apresentador de TV por um tempo, só que era um canal fechado. E era um canal que, pô, tenho saudades da época do pessoal da TV Osasco, só que eles tinham muito apego com coisas que eles pagaram muito caro no passado. Então, aquelas TVs de tubo, que na época eles pagaram o equivalente hoje a, sei lá, 10 mil reais, eles estão até hoje com a TV de tubo. Ou então aquelas câmeras com imagem com imagem surrada, velha, chuviscada, eles também não querem abrir mão porque é um equipamento gigante, eles não querem abrir mão. Acho que hoje em dia já deve ter mudado bastante, enfim. Mas na época eu sentia muito isso e foi ali que eu percebi o quão a gente precisa, às vezes, se desapegar de algo que foi custoso, para que a gente consiga dar espaço para coisas novas. Foi esse o pensamento que eu tive. E abri mão de um perfil de 500, se for juntar todas as redes, tinha 1 milhão de seguidores na época. Fechei o canal, acho que hoje em dia nem tem mais esses conteúdos no ar. E fiquei 2 anos empreendendo como estrategista de outros influenciadores, ajudando outros criadores a crescerem na internet, até que me fizeram essa cobrança. Vários influenciadores falaram: poxa, mas você dá tantas dicas, por que você não cria um perfil? Eu digo: mas eu não sou exatamente especialista em cultura pop, em filmes e séries. Não, mas você pode fazer da perspectiva de uma pessoa comum. Sim, é Isso foi importante. entrando na minha cabeça. Aí eu criei e estamos aqui. Tô muito feliz, cara. Cara, que legal. Mano, é uma história muito legal isso. Porque eu, como influenciador, já desde 2015, 2016 também, eu sentia falta de uma agência que se preocupa de verdade. Porque eu não cheguei a entrar em nenhuma, mas eu conversava com pessoas que estavam em agências. E era sempre agência que cobrava muito caro, não conseguia nada, não ajudava em nada. Eu tenho um amigo influenciador que a agência que ele ficou por uns meses, ele pagava extremamente caro na mensalidade. E a agência só falava: vou te levar para tal evento, lá você procura as pessoas e você faz os contatos. E não dava nenhum auxílio para ele, né? E cobrava muito caro por isso. Então, eu tinha esse receio. E aí, quando você me fez o convite para entrar na Tríplice, cara, muito legal. Tem a Influencerflix também, né? Que tem uma plataforma lá com vários conteúdos, várias dicas, vocês dão muito suporte.
Então, é uma coisa muito legal que vocês fizeram, assim, ajuda bastante. Pô, cara, que legal, Luke. Esse feedback é muito bom pra gente, porque a gente, como já passou pela pele de um influenciador, a gente sabe quais são as demandas. Eu acho que o grande erro, não só de uma agência, mas de qualquer empresa, é você não trabalhar pensando com a cabeça de público. Então, puxa, se você quer criar uma agência de influenciadores, é importante que você já tenha sido influenciador ou que você seja hoje. Da mesma forma que se você quiser abrir um restaurante italiano, é importante você juntar todo o dinheiro que você tiver e ir para a Itália comer num restaurante italiano para ver como é que é e trazer isso para o Brasil. Ou experimentar concorrentes também. Eu conheço tanta gente de restaurante que nunca foi no concorrente da mesma rua onde está o estabelecimento. Então, eu acho que aqui é mais pensando pro lado de empreendedorismo mesmo. Se a pessoa ela quer se tornar referência, se ela quer se especializar, quer ter um bom resultado, um bom feedback das pessoas que são clientes, ela precisa ter essa sensibilidade. Eu acho que não tem melhor forma de você ter essa sensibilidade senão você se colocar, assim, 100% no lugar do seu público-alvo, cara. Estou muito contente. Cara, muito bom isso. Só que aí, a gente tem essa questão que você ter sido influenciador e sua esposa também ajudou na criação da Tríplice. Mas o quanto a Tríplice, o tempo que você ficou com ela, só na agência, te ajudou a criar os conteúdos de hoje? Você acha que as pesquisas que você fez, todo o trabalho que você teve para ajudar outras pessoas, te ajudou também? Demais. Sabe aquelas pessoas que são super ansiosas, agitadas, fazem um retiro espiritual e voltam transformadas? Sim. Acho que aconteceu isso muito comigo. Não retiro espiritual exatamente, é só uma metáfora, mas depois que eu pausei minha carreira de influenciador, fiquei 2 anos atendendo outros influenciadores, eu não tive escolha senão estudar demais vários nichos. Então, eu precisei entender sobre algoritmo, fui a todos os eventos que você possa imaginar, de Creator Economy, do TikTok, da Meta, eventos como também da Roku, que sempre é uma parceira que me convida também, e a nossa agência também. Então, quando voltei, eu já sabia muito mais coisa do que quando eu parei há não sei quantos anos atrás. Acho que foi mais importante fazer essa pausa e estudar do que se eu tivesse continuando na ativa. Porque a gente aprende muita coisa na prática, claro. Sim. Só que quando a gente para estudar um pouco a teoria, faz toda a diferença. Foi por isso, inclusive, que a gente criou na Tríplice a Influencerflix, que é a nossa Netflix de influenciadores, né? Onde a gente transformou em aula várias dicas de planejamento, né? E faz toda a diferença isso, cara, porque é um conteúdo que tá ali, que se a gente tá com alguma dúvida, a gente vai lá. Às vezes tem dúvidas lá que a gente não sabia que tinha, né? E aí você fala, putz, isso aqui realmente me ajuda a aprender. Então ter o conteúdo ali disponível pro influenciador acessar, ajuda, cara, ajuda bastante. Cara, sabe uma coisa que é uma das aulas mais polêmicas que a gente já fez? O que você faz muito bem é uma aula chamada Capricho. Por quê? Muita influencer quer fazer parceria com marcas e acha que só ter um grande número é o bastante, mas não. Tem uma coisa super subjetiva que impacta 100% na decisão se uma marca vai contratar um influenciador, que é o capricho. Que é a marca abrir a rede social, assistir 2, 3 vídeos e falar, nossa, caprichou, hein? E se a marca não fala isso, você vai lá pro final da lista ou nem entra na lista de quem vai participar de uma campanha. Cara, não é à toa que você está aqui apresentando o podcast na Roku, você faz isso super bem. E é um desafio conseguir dizer isso para uma galera, olha, se você não está conseguindo fechar umas parcerias, de repente é porque você precisa cuidar mais da aparência, ou então melhorar a edição, ou a qualidade do áudio, do conteúdo, porque no nosso meio, você mesmo disse, o ego é muito difícil de lidar. Precisa estar com humildade lá em cima, o ego lá embaixo, cara. É muito difícil. E aí, voltando a falar um pouquinho dos filmes agora, você teve um conteúdo que você fez que me chamou muita atenção dos vídeos recentes sobre Gladiador 2. É porque eu tava vendo muito hype, as pessoas falando muito bem, nossa, é o filme do ano, fez todo o sentido ter esse segundo, fez jus ao primeiro Gladiador, e aí veio o seu vídeo falando, não é tudo isso. E aí eu queria saber,
você realmente não gostou muito? O que te fez chegar nessa opinião de não ter gostado? Cara, eu fui assistir Gladiador 2 e achei que todo mundo ia ter a mesma opinião que eu. Que filmeco! Fui pra casa, gravei o vídeo, descasquei o filme, postei. Quando eu vi os meus amigos influenciadores falando, todo mundo, nossa, filmaço, adorei, nota 9, nota 10. Falei, gente, o que aconteceu? Eu assisti o mesmo filme que eles. Sabe por quê? Eu cometi um erro, cara. Eu assisti o primeiro filme no dia anterior. E não é que Gladiador 2 seja ruim, é que o abismo entre os dois é gigante. Faz toda a diferença. O primeiro é um filmaço em todos os sentidos, em jornada de personagem. No primeiro Gladiador, o Maximus, ele era só um cara comum que estava cumprindo ordem, só queria voltar para casa e ver a esposa, o filho. Só que daí o pessoal do Império assassina a mãe, a esposa, o filho, e ele entra numa jornada de vingança que você compra porque é incabível o tamanho da crueldade que fizeram com o cara e com a família dele também. E toda a forma como ele reencontra o Joaquin Phoenix, né, o personagem lá que sucedeu o capacete trono, né? ali. Toda a jornada que ele conseguiu fazer para estar diante do cara de novo e lutar contra ele é excelente. E quando eu fui ver o Gladiador 2, o que eles fizeram? Senti que eles pegaram muitas referências do filme anterior, basicamente a mesma estrutura de roteiro, e colocaram um personagem que é interpretado pelo Paul Mescal, que não tinha toda essa carga e motivação. Tanto que a namorada, a esposa dele, e aqui é um pequeno spoiler, tá? Mas acho que tá no trailer, não tem problema. Se não tá no trailer, está liberado. Ela é morta logo no comecinho do filme. E isso seria, teoricamente, ponto catalisador para ele se revoltar. Só que a gente não deu tempo de simpatizar com a mulher. Ele ficou revoltado de uma forma que não casou muito bem. Talvez o Paul Mescal, ele é um cara com uma feição muito amigável para a gente conseguir comprar toda aquela ira. E dali para frente eu me desconectei do filme. Mas aí eu não posso negar que, cara, as atuações ali são excelentes, principalmente do Denzel Washington. Ele é um evento, né? Esse cara é um evento. Nossa, é apaixonante a atuação dele. Os efeitos especiais são muito legais. Às vezes o Ridley Scott dá umas viajadas na maionese, né? Coloca uns tubarão ali no Coliseu, você fala, o que esse cara tava na cabeça? Eu não vi ainda, pra deixar claro. Mas tá no trailer também. Não, então, também, mas achei esquisito o tubarão. Mas assim, é um filme que eu super recomendo que as pessoas assistam. Todo filme que eu acho ruim, eu recomendo que as pessoas vejam, porque é muita gente que discorda de mim quando eu falo que o filme é ruim, muita gente que discorda quando eu falo que o filme é bom. E acho que a beleza tá nisso, a diversidade de opiniões também. Porque já aconteceu de eu sair extasiado da sala de cinema, eu vejo um colega influenciador falando sobre o filme, e eu penso, nossa, cara, eu achei que o filme era nota 10, mas realmente é uma nota 7, ali 6. Mas é porque a experiência vendo uma obra é muito individual, né? Sim, total. Vai muito. E o que você fez realmente faz diferença. Você ter visto o primeiro filme, que é uma obra de arte, e que eu confesso que eu nunca tinha assistido até 2 semanas atrás. E aí eu fui assistir porque eu falei, mano, eu quero falar sobre o Gladiador 2, eu vou assistir o primeiro pra ver o segundo, só que eu não tive a oportunidade ainda. E que filme, cara, que eu perdi todo esse tempo que eu não tinha visto ainda, porque é realmente um filme bom. E me pegou bastante, porque eu tenho um filho pequeno, eu sou casado também, então é legal porque em nenhum momento a gente, brevemente, a gente vê a esposa, a gente vê o filho dele sendo atropelado ali pelo cavalo, só que a gente não vê muito sobre eles, a gente vê o máximo sentindo falta deles, né, e querendo voltar pra casa a todo custo. Então a gente vê ele com os bonequinhos ali, fazendo uma oração pela família dele, e aí quando ele finalmente consegue fugir, ele tá prestes a voltar, acontece essa atrocidade, e quando eu vi os pezinhos ali pendurados, eu senti, sabe? Nossa, cara, e a atuação do Russell Crowe? Cara, perfeita, porque a dor que ele sentiu, eu senti. Eu consegui me colocar no lugar dele porque ele transmitiu isso. E aí eu fiquei pensando, talvez não tenha tido essa carga. Tô vendo seu olho lacrimejado aqui. Porque realmente, mas cara, eu também me arrepio. E assim, ele foi vencedor do Oscar de melhor ator naquele ano e foi merecido. Merecido. E é engraçado a gente analisar o caso de Gladiador 1, porque é um filme que ele foi feito às pressas e todo remendado tava
tava todo o set pronto, o estúdio tinha gastado uma grana absurda para produzir aquilo e o roteiro não estava finalizado. Caramba. Tanto que o próprio Russell Crowe, ele fez várias modificações do roteiro. Aquele cacoete de pegar um negócio ali, uma terrinha na mão. Eu fiquei falando, por que ele faz isso? Mas eu achei muito legal. Aquilo é algo que o próprio Russell Crowe, ele pensou que poderia acrescentar no personagem. Aquilo, assim, não responde nenhuma pergunta nossa sobre o personagem, só que adiciona um ponto de mistério e faz com que você simpatize, porque você acaba pensando, é inevitável, por que será que ele faz isso? Será que ele tá sentindo que ele vai, depois, se morrer ali naquele lugar, vai para baixo da terra? Aí você começa a filosofar e você melhora o filme na sua cabeça. É verdade. Então, acho que é um filmaço. Eu, reassistindo, fiquei chateado que as cenas de ação não são tão boas quanto eu lembrava. Tem muito corte, né? Muito corte o tempo todo. Atrapalha um pouco, é bem confuso. Mas acho que não tira tantos pontos do filme. Pra mim, Gladiador é um nota 9, assim, consolidado. E algumas pessoas ainda vão ficar chateadas comigo porque acham que o filme é 10. Mas eu não brigo com elas não por isso. E aí o Gladiador 2 teve muitas opiniões diversas da sua. Mas a gente tem um filme aí, que inclusive brasileiro, que já foi um pouco mais unânime, que foi bem ruim, que foi o Silvio, né? Filme com o Rodrigo Faro, que parece um trabalho de escola. Esse filme parece um trabalho de escola. Mas eu não tive a oportunidade ainda de ver, e eu quero assistir só pra dar risada, porque o trailer é muito ruim. E aí você que assistiu o filme e fez vídeo, eu quero saber, é tão ruim quanto parece no trailer? Não é. Sabe por quê? Sai da sala do cinema falando, é o pior filme do ano e tal. Aí, sabe quando você fica degustando o que você assistiu? Cheguei à conclusão de que é um dos melhores, porque o quanto eu me diverti. Não, assim, provavelmente tá entre os 3 filmes do ano que eu mais dei risada, porque quando aparece o Rodrigo Faro falando, Senor, meu nome é Senor Abravanel, o Silvio Santos, o patrão celeste lá fora. Cara, não foi só eu que rachei o bico no cinema, foi todo mundo, porque tá muito esquisito. Ele tá parecendo o Deadpool sem máscara ali. Eu não sei exatamente o que fizeram, cara. A maquiagem que eles colocaram nele faz com que algumas partes do rosto que estão expostas soem, só que o látex não soe. Então fica um negócio esquisito, com dualidade ali de textura. A bochecha ali também, meio saltada. E, cara, dava pra fazer um negócio legal. Olha só a série Pinguim, a caracterização que fizeram. Muito bom, muito Agora, bom. O Faro, pô, você vai me desculpar, o Faro é um cara tão gente boa. Encontrei ele na Premiere, tava vestido de Silvio Santos e tal, com uma peruca, parecia mais o boneco Josias, mas botei aqui e fui lá imitar o Silvio pro Faro. Falei, mas vem pra cá, Faro, cá entre nós. Quem que tá melhor caracterizado, eu ou você no filme? Ele falou, cara, você tá muito melhor. Então ele sabe que ele sabe. Assim. Não tem como não saber, cara. E eu acho que eles pecaram um pouco pelo excesso também, porque a gente vai ter aí um novo filme agora com o Hassum, que quase não tem maquiagem. Colocaram um terno ali, um cabelo e tal, e já ficou muito mais parecido, né? E aí eu confesso que eu fiquei triste, porque eu vi uma entrevista do Faro falando que ele era muito fã do Silvio, que ele ficou feliz quando foi escolhido pro papel. Mas agora você falando, eu acho que vai depender da perspectiva. Se você assistir como um filme de comédia pra se divertir, de repente pode ser um bom filme. Né? Parece uma sketch de 2 horas do Hermes e Renato. Foi isso que eu senti. Mas, cara, eu fiquei chateado pelo Faro. E, embora, assim, não ajude eu ficar melhor na fita com ele dizendo isso, porque, pô, querendo ou não, eu tô metendo pau no filme, eu acho que colocaram ele numa roubada, cara. Porque, imagina, você é o Rodrigo Faro, você é fã do Silvio Santos, idealizou esse cara a vida inteira, uma grande referência, e aí chamam você, que já foi ator de novela, para fazer o Silvio Santos. Ele já disse em podcast, cara, eu fiquei nervosaço, porque eu não sabia se entregar a altura do que o papel estava me pedindo, e aí eu perguntei para minha esposa disse para me arriscar, e eu dei o meu melhor. Ou seja, ele foi com muita vontade de querer homenagear. Só que é aquilo. Às vezes, você tem que reconhecer que você não foi muito bem feito para aquilo. Tem que saber seu limite também, né? Fora que, assim, a produção é bem porquinha. Tem umas cenas
que são ambientadas ali na casa do Silvio Santos e nos anos 2000, que, assim, não fazem o menor sentido. O espaço, a qualidade da produção, o design de produção é muito pobre. Algumas cenas do Silvio Santos no programa de televisão são a câmera totalmente fechada aqui, porque o pessoal parece que não teve dinheiro para construir um cenário. Quem assiste Bingo, Rei das Manhãs, por exemplo, e assiste Silvio, bicha, né? você tá maluco, vê uma diferença gigante. E acho que o Faro, ele deve ter se comprometido, e quando ele viu que era uma enrascada, foi tarde demais para ele voltar atrás, porque já tinha contrato assinado e tal. Então, botaram ele numa furada. E dá uma dó, né? Dá uma dó. Eu fiquei com dó do Rodrigo. Eu fiquei também, confesso que eu fiquei. Mas eu vou assistir esse filme ainda, cara, porque eu fiquei bem curioso. Mas me parece que eles tentaram fazer justamente o Abravanel mesmo, não o personagem Silvio apresentador, mas o ser humano por trás. E aí eles tentaram afastar aqueles cacuetes, né? O sotaque do Silvio, aquela voz marcante dele, colocando ele como uma pessoa mais normal. Só que eu acho que afastaram demais. Porque se a gente pegar um exemplo recente de cena, a gente tem cena da Netflix, eu não vou dar muitos detalhes, né? Porque sem spoilers. Mas a gente tem o ator que faz o Galvão. E o Galvão, quando ele não tá narrando, quando ele tá conversando com a Ayrton, ele não tem os cacuetes do Galvão. Ele é uma pessoa normal, mas você percebe uma voz aqui, uma entonação ali, que você fala, mano, é o Galvão. Sabe? Então, ele conseguiu entregar muito bem. Eles afastaram do personagem do Galvão, mas dá pra você perceber quem é. O do Silvio, não. Acho que eles tentaram afastar demais e você fala, cara, não é o Silvio. Eu acho que foi a escolha errada do ator mesmo. De novo, o Rodrigo Faro é excelente como apresentador e acabou de sair da Record agora, não sei pra onde ele vai, mas tenho certeza que ele vai arrebentar como sempre. Mas como Silvio Santos não funcionou, pode ser que como ator ele mande bem, cara. Mas eu senti falta do que eu vi no O Rei da TV. Você já chegou a ver? Ainda não vi, eu tô pra ver, mas eu sei como é. Os atores foram um trabalho de casting tão bem feito, mas tão bem feito, que você assiste achando que é o Silvio Santos mesmo. E claro, tem os momentos em que eles estão no palco que são mais performáticos. Mas, em alguns momentos particulares, você vê que os atores têm um trabalho de voz para chegar num grave, porque o Silvio tem uma voz marcante. Sim. Né? Não dá para achar que o Silvio, na vida particular dele, vai ter a voz do Rodrigo Faro. É uma voz ainda assim que deve ser grave e tal. E eles fizeram isso muito bem no Rei da TV. Senti tanta falta disso no Silvio do Rodrigo Faro. Mas tô curioso para ver o que eles vão fazer no próximo filme com o Hassum. Também achei que a caracterização ficou bem interessante, mas, cara, Leandro Hassum não é exatamente o cara que a gente espera ver no Silvio Santos, né? Ele é o Adam Sandler brasileiro. Mas agora, só fazendo essa pontinha, você acha que ele vai entregar alguma coisa boa aí? Você acha que dá pra sair alguma coisa boa daí? Eu acho que sim. O Hassum, ele é um cara que tem bastante veia cômica. E é uma veia pastelonesca, em que ele faz aquela comédia de se jogar, de gritar e tal. Funciona muito bem para uma proposta específica de filmes. E eu não achei que ele tivesse tanta performance num filme mais sério ou dramático. Até que eu assisti Tudo Bem no Natal que Vem, da Netflix, que ele faz um papel que emociona demais. É um filmaço de Natal. Eu acho, de verdade, que esse é o filme de Natal preferido, acima até de Grinch, Esqueceram de Mim, Caramba. Porque o trabalho que eles conseguiram fazer, até resgatando as brasilidades que a gente tem como Panetone, Amigo Secreto, final de ano, trouxeram um charme para esse filme que foi muito bom. E a atuação do Hassum é excelente. No Silvio, eu tô com dúvida. Assim, o Hassum não é conhecido por imitar o Silvio Santos. A caracterização tá interessante, mas será que ele vai conseguir fazer uma voz imponente, marcante, até nos momentos em que o Silvio não tá apresentando? E qual vai ser o roteiro? Porque parece que os envolvidos são do mesmo filme do Até que a Sorte Nos Separe 3, que é um dos melhores ali da trilogia. Sim, mas não é um drama, não é uma biografia, é um filme pastelão de humor também. Acho que vale dar um voto de confiança, porque todo mundo precisa disso para fazer um bom trabalho, né? É difícil você exigir que o outro faça uma coisa boa já tacando pedra. Mas depois do que a gente viu com o Faro, eu não ponho minha mão no fogo, não. A gente tem que ir com
não pode ir com muita empolgação, né, pra gente não se decepcionar, mas a gente tem que ir com a mente aberta, sabendo que pode ser um bom filme. Né? Não é porque o do Farol foi ruim que o do Hassum vai ser ruim também, porque ele já se provou um bom ator. Então, dá pra sair alguma coisa boa daí. A gente teve, tá certo que é um exemplo americano, mas quem diria que o Heath Ledger seria um Coringa tão bom? É um papel tão diferente do que ele fazia antes. Fazia filmes mais teen, né? Umas coisas mais assim. O Robert Pattinson. Quem diria que ele faria um Batman tão bom? Pra mim, e talvez eu seja julgado aqui por algumas pessoas, mas pra mim, o melhor Batman que a gente teve até agora. Polêmico, melhor viu? do que o Christian Bale. O Christian Bale, na verdade, pra mim, ele é o mais fraquinho. Cara, eu também acho. Você acha também? Nossa, cara. Porque eu acho que assim, os filmes do Nolan, a trilogia é muito boa, a história é muito boa, mas o Batman, eu acho ele muito apagado. Acho que os filmes são bons por causa do roteiro, da direção e dos vilões. Porque os vilões entregaram muito. Mas o Batman, eu sinto que qualquer um poderia estar no lugar do Christian Bale ali. Cara, sabe o que eu sinto? A trilogia... Eu sei que eu vou ser cancelado aqui, pô, no final do podcast sendo cancelado, mas eu acho que a trilogia Batman do Nolan era muito melhor na época. Porque o que o Nolan fez foi um negócio surreal. Ele conseguiu fazer a gente acreditar que super-heróis podem existir no mundo real. Tanto que foi baseado nisso que a Marvel fez todo o MCU dali pra frente, né? Você vê o primeiro filme do Homem de Ferro, tem uma identidade muito parecida com o Batman do Nolan, né? Apesar do personagem ser diferente do Robert Downey Jr. Você acredita que dá pra ser um Homem de Ferro, né? Se tivesse o dinheiro dele. É um apelo pro realismo que funciona demais. Mas, cara, eu olho aquelas cenas de ação tão pobrinha. Eu olho o Christian Bale, cara, com aquela cara de psicopata americano. Falo, ai, cara, não me convence muito bem, não. Também. Não me convence e eu sei que a gente vai ser um pouco criticado por causa disso. Mas ó, eu falo, não tenho medo, não. Trilogia Batman do Christopher Nolan, nota 6. E só pra gente encerrar aqui, então, falando em Oscar, dos que você assistiu, a gente teve a Substância também, né? Tá sendo um filme bem popular. Você acha que vai ter umas indicações aí pra Substância também? Pra Demi Moore, né, como melhor atriz? Você acha que vai rolar umas indicações? Vai ser uma forte concorrente ali também? Cara, o Oscar sempre teve muita resistência com dois gêneros. Comédia, porque comédia é muito divisivo, e terror, principalmente terror corporal, ou que envolve nojeira. Mais um horror, assim, né, visual. A Substância não é exatamente um horror tradicional que a gente está acostumado a assistir. Ele é um horror com algumas camadas, com muita fisicalidade, tá? Para ficar aqui no limite do spoiler, né? É um filme que ele tem algumas cenas que podem ser consideradas meio nojentas. Isso afasta muita gente que vota no Oscar por ter uma mentalidade mais quadrada, sabe? Eu acho que seria merecidíssima indicação de melhor filme, porque, pra mim, os 3 melhores do ano são A Substância, Ainda Estou Aqui e Rivais, com a Zendaya. Sério? Maravilhosa. Caramba, não esperava. Tá disponível agora no Prime Video. Só que é outro filme que eu duvido que vai ter indicação ao Oscar, eu também porque acho que não. É um filme muito moderninho, né? Moderno, com um elenco muito jovem. Eu não sei se vai agradar a galera ali, né? Mas merecia também. Pode ser que, pelo storytelling, a Demi Moore seja indicada a melhor atriz por conta de todo o lance de o filme ser uma metáfora pro que aconteceu na vida dela também. Assim como a Lady Gaga meio que deu pinceladas da vida dela no Nasce Uma Estrela, a Demi Moore também tem pinceladas na Substância, porque ela era uma mulher padrão de beleza nos anos 80, 90, e que foi abandonada depois que deixou de ser tão bonita, sabe? Verdade. E o filme critica muito isso que a indústria faz. E ela retornar fazendo essa crítica que foi o que aconteceu com ela como vítima e entregar uma atuação espetacular, eu chutaria que ela pode ficar com a 5ª indicação ali, com a última. Mas não me surpreenderia se, infelizmente, a academia do Oscar tirasse ela das melhores atrizes ali. Né? Eu chutaria que belisca ali umas 12 indicações, tá? Merece. E você falou da Lady Gaga, eu lembrei de Coringa 2. Também não vi ainda. Estou na expectativa de dar um pouco de risada com esse filme também, porque tá sendo bem criticado também, né? Cara, de verdade. A expectativa era alta, mas parece que entregou. Você acha que o problema foi por ser musical? Você acha que não combinou? Ou o filme realmente não tem um bom roteiro ali? Pra mim, Coringa 2 é um clássico exemplo de uma continuação que só existe por conta da grana do primeiro.
eu acho que não tinha história pra contar ali. Porque isso, assim, gente, não é spoiler. O filme é um filme que não acontece nada, cara. Não acontece nada no filme. Se tirar aquela única ceninha nos últimos 2 minutos de filme, cara, não muda absolutamente nada. É o Coringa preso, indo pra cima e pra baixo, do lado pro outro, conversando com gente, cantando, e não acontece nada. A trama não vai pra frente. Nenhum diálogo ali, nenhuma cena, nenhum momento é decisivo pra evoluir os personagens ou então para levar a trama para algum lugar diferente, completamente diferente do que acontece no primeiro filme, porque é uma aula de evolução e transformação do personagem do Arthur Fleck em Coringa. No 2, eles fizeram o oposto. Depois, você se lembra do final do primeiro Coringa? O final do primeiro Coringa, a gente teve o Arthur Fleck completamente coringado. Coringado, total. E a gente se pergunta se tudo que aconteceu no filme realmente aconteceu ou se era só a imaginação dele, né? Mas porque é claro pra gente uma coisa, que no final ele era o Coringa. Ele total. Se transformou no Coringa. Total. Ele começa a jornada até numa forma de expressão corporal diferente, todo retraído, e ele termina dando aquela risada. Ele sempre teve problema com risada, né? E ele termina com olha o caos que eu gerei. No segundo, o que eles fazem? Eles desmontam, desconsideram toda essa evolução do personagem e a gente assiste 2 horas de Arthur Fleck ao invés de Coringa. Eles se esqueceram do arco do personagem que eles fizeram. Isso, pra mim, foi o que determinou Coringa 2 como o pior filme de 2024. Cara, o pior? O pior, cara. Pior que Silvio? Pior que Silvio, porque Silvio me divirto. Ainda tem uma coisa pra tirar ali, né? Eu ouvi falar que o diretor ele só trouxe esse segundo filme porque o primeiro filme, que era pra mostrar um vilão, a extrema-direita, principalmente, não trazendo muito pra política, mas a extrema-direita começou a usar ele como uma figura, né, achando que ele era um herói da direita e não sei o quê, e o diretor falou, não, peraí, vocês entenderam tudo errado. Vamos destransformar tudo isso. Só que não precisava, né, cara? É besteira. A interpretação de filme é de cada um. Besteira. Acho que o Todd Phillips viajou nisso de levar muita opinião de louquinho em consideração. É, total. Acho que esse foi o erro dele. Decepcionou uma galera que era fãzaça do primeiro filme. Mas eu entendo isso dele, tá? Ele teve uma reação parecida com o do Padilha, que no primeiro Tropa de Elite, né? Ele queria fazer uma crítica ao fascismo e o Capitão Nascimento virou um herói. Total. Só que é um cara que tem métodos de tortura, nem sei se pode falar esse tipo de palavra aqui, não, né, mas tá liberado. Atrapalha um pouquinho o algoritmo, mas é um cara que tem métodos de tortura, de assassinato ali de pessoas que, enfim, a lei brasileira não permite, só que o brasileiro endeusa o Wagner Moura pelo papel. E o segundo filme, no Tropa 2, o Padilha, o que ele quis fazer? Ele quis deixar claro a crítica contra o fascismo. Cara, ficou bem claro. Filmaço. 1 e o 2 são 2 excelentes ali. Mas não aconteceu isso com o Coringa 2, cara. Eu lamento, Todd. E só pra encerrar, então, aqui sem ficar em cima do muro, quem leva o Oscar 2025 de melhor filme? Não existe outra alternativa senão Ainda Estou Aqui, porque esse é um filme que já faz 1 mês que eu assisti e ele ainda está aqui. Perfeito. Filmaço. Quem discorda não entende de filme. Não discorda. Se não ganhar, é golpe. Se não ganhar, é golpe. Faremos. Eu quero fazer uma convocação. Vamos ver se você entra nessa pira comigo. Vamos, já entrei. Conversei já com uma galera nos bastidores já me confirmou. Mas eu quero fazer uma manifestação em fevereiro do ano que vem, de 2025, para ajudar na campanha de Ainda Estou Aqui no Oscar. Eu quero mostrar o apoio do brasileiro nas ruas para esse filme e a gente, de fato, entrar no clima de Copa do Mundo e de protesto contra a injustiça que a gente teve nos anos 2000 para que Ainda Estou Aqui ganhe ainda mais força no Oscar. Acho que vai fazer toda a diferença. Não, a gente vai fazer isso com certeza. Pode contar comigo. Vamos subir no carro de som? Vamos com certeza. Ô, Rocco, ajuda a gente com isso. Vamos precisar de grana para fazer um carro de som. Vai ajudar, com certeza. O Rocco vai estar lá com a gente. Sempre teve em momentos importantes, vai estar nesse momento também, né? Felipe, obrigado, cara, pelo nosso papo. Foi maravilhoso aprender um pouco mais. Alguns filmes eu fiquei com mais vontade ainda de ver. E a gente vai se falando. Fala aí pro pessoal nas suas redes sociais, para te seguirem. Galera, se você quiser entender um pouco mais sobre filmes, cultura pop, eventos, eu faço a cobertura completa lá no Ferreira Indica. Você pode também considerar que é o carinha do óculos 3D, a galera me chama assim já.
Você pode me seguir tanto no Instagram quanto TikTok, YouTube, Quai também estou lá, Facebook. Vai ser um prazer poder conversar sobre os lançamentos, sobre as séries e sobre tudo que envolve cultura pop com você. Tô te esperando lá, Ferreira Indica. Beleza, obrigado. Sigam lá o Felipe. Não esquece de entrar no site roku.com para conhecer um pouco melhor dos produtos Roku e seguir nas redes sociais também a Roku Brasil. E vem aqui, fica aqui pelo podcast, que ainda teremos outras entrevistas nos próximos dias, teremos muitas outras conversas, muitos outros papos. E ficamos por aqui, encerrando essa primeira entrevista, uma ótima estreia. Obrigado, Felipe, e nos vemos todo mundo nos próximos episódios. Valeu, galera. Tchau, tchau.